pessoal, boa noite. Estamos aqui já aguardando, não é isso? Todo o pessoal sendo avisado sobre a nossa entrada aí ao vivo. Então vamos aguardar o pessoal chegando. Entrei um pouquinho mais cedo, ansiosa aí para poder estar conversando, com a Cacilda. O pessoal está chegando. Oi, minha gente, boa noite, boa noite. Boa noite, minha gente. Estou aqui, já vou pedir para a Cacilda estar entrando com a gente. Tentar aqui chamá-la mais uma vez. Ainda não está conectada com a gente. Entrou agora. Vou te chamar então, Cacilda. Enviei a solicitação, vamos aguardar. Tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão? Olá. Oi, querida. Saudade. Oi, querida. Saudade também, saudade, feliz de você estar aqui com a gente. Você não tem noção dessa alegria. Até emocionada, de tantos anos que a gente não se vê, Cida. É verdade, é verdade. Mas a psicomotricidade continua juntando a gente, né? A pandemia só trouxe isso de bom, não foi? É verdade, verdade. Um prazer enorme de ver, um prazer enorme saber de você, saber de tudo que você desbravou por aí, e muito feliz com essas conquistas todas que você nos ofereceu para a psicomotricidade. Ô, minha querida, aprendendo com vocês, né? Vocês fizeram da minha trajetória na psicomotricidade uma possibilidade muito rica, né? Então, eu estou falando de você, estou falando da Rita, estou falando do Vitor, de pessoas que fizeram diferença na minha vida, de pensar o ser humano dentro de uma outra perspectiva. E isso é que é encantador, que a psicomotricidade marcou em mim dessa forma, né? Então, assim, fala. O importante é que você é uma pessoa de uma sensibilidade tão grande, que independente de qualquer coisa, você tirou da psicomotricidade o que você já é. Você é uma pessoa... Obrigada. Você é um ser de luz, você é uma pessoa psicomotora completa. Então, quando você foi aí para o norte, eu acho que você levou consigo, além de toda a bagagem que você teve aqui no Rio de Janeiro, você levou consigo o desejo, né, de semear a psicomotricidade aí. Então, além de educadora física, eu acho que você foi com essa vontade, né, com essa vontade de colocar essa ciência aí no norte. E eu acredito que isso tudo foi feito brilhantemente. Você sabe que há uns 3 anos atrás eu te procurei. Eu queria que você colocasse graduação aí. Eu falei, olha, não tem melhor pessoa lá em cima que pudesse implantar a graduação. Porque eu acredito que a graduação é o que vai fazer a grande diferença, né, Cida, no Brasil? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aqui no Nordeste brasileiro a gente tem coisas assim muito legais acontecendo. A gente tem Recife, né, tão pertinho aqui, Pernambuco, tão perto do Rio Grande do Norte, que tem um trabalho com a psicomotricidade muito interessante, em especial com a psicomotricidade relacional. A gente tem no Ceará pessoas também que são referência e que já fazem um trabalho muito legal. Eu acho que no norte do Brasil a gente tem tido alguns contatos, né, especificamente no Pará e em Manaus. Eu tive contato com pessoas que a psicomotricidade começou a ser muito conversada por lá também. Olha que coisa bonita.
Isso é muito interessante, né? E assim, Cacilda, eu também concordo com você, eu acho que a graduação que já aconteceu no nosso país e infelizmente não vingou Parou. muito, né? Uhum. Mas é uma coisa, é um desejo nosso, eu te garanto isso. A gente tem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente tem que sempre fazer uma programação trienal do que a gente quer no nosso departamento. E assim, uma das coisas que a gente colocou no nosso plano trienal é uma formação, é uma graduação em psicomotricidade. Só que Que aí maravilha. aconteceu tudo isso, né? O país está do jeito que Sim. está em termos de desqualificar as universidades e a ciência, né? Então a gente não, sem verba, enfim, e aí a gente deixou isso mais ou menos estacionado, esperando que tudo isso, se Deus quiser, passe o mais rápido possível e que a gente já vá agora no próximo plano trienal. Eu estou falando agora com uma chefe de departamento de educação física, né? Que o Já é próximo uma promessa, né? que o plano trienal de novo vai aparecer a possibilidade de um novo curso dentro do Departamento de Educação Física, e esse seria a psicomotricidade. Então, assim, vamos ver se as coisas acontecem. Mas eu Nossa, queria... eu vou eu estar que, sentindo muito, 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 muito por você. Tenho a certeza disso. não, eu vou precisar de vocês, caso isso aconteça, para a gente sentar junto, para estar pensando aí numa estrutura que faça diferença, né? Que dialogue Com com o mundo certeza. da psicomotricidade, né? Mas então, eu queria fazer, pessoal, aqui uma apresentação formal da Cacilda. A gente começou esse bate-papo esperando vocês entrarem, né? Muita gente bacana já está aqui. É, eu vou fazer essa apresentação formal, obviamente que não é nem um terço do que a Cacilda tem de história na psicomotricidade. Inclusive, hoje eu mandei mensagem para ela e falei: o que você quer como é que você quer que eu te apresente? E aí ela falou: poxa, Cida, é difícil de fazer esse resumo aqui, mas vamos lá. E a gente vai, essa noite, estar falando da gerontopsicomotricidade em específico, porque a Cacilda vai estar conosco trazer essa temática na nossa especialização. E eu entendo que hoje a Cacilda, e eu falo isso aqui com a maior tranquilidade do mundo, é a grande autoridade em gerontopsicomotricidade no país. Nossa, obrigada. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Você bebeu na fonte com o Vitor da Fonseca, você vem trabalhando com isso há muito tempo, com um olhar específico aí desde a criança, mas tem um momento da sua vida que você faz um recorte muito bacana em relação à pessoa idosa. Mas Sim. eu vou falar aqui para vocês, pessoal. Como vai estar gravado, não precisa anotar não, tá? Porque vocês depois podem ver novamente a live. Então vamos lá. Cacilda é professora, pedagoga, profissional de educação física e psicomotricista titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, número 51, sobre o número 51, isso é importante, é uma das pessoas inicialmente no país que tiveram essa formação, membro da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, atuando em terapias psicomotoras aquáticas desde 1984, na Flechinha. A Flechinha, minha gente, foi uma Como você referência. fez? É. Foi uma referência. Na época, eu era professor, eu era coordenadora da Estilo Escola de Natação, e a gente saía do Rio para São Paulo para ir para Flechinha fazer curso já de psicomotricidade, com Sim. Vitor, com Cacilda, com muita gente boa de São Paulo, em especial focada na água, mas em outras perspectivas também. Então, a Flechinha é uma referência para a gente nossa, é muito forte a Flechinha na vida da gente. Pelo menos na minha vida foi muito forte. Que se transformou na Associação Vencer, que é você hoje, você está como diretora técnica, né? Cacilda também é coordenadora e docente de diversos cursos de pós-graduação em psicomotricidade, atualmente lançando o primeiro curso de especialização em gerontopsicomotricidade com formação pessoal no Brasil. Quando ela chama de formação pessoal, é que esse curso, como o nosso, ele não vai ser somente virtual, ele vai ser presencial também. Isso é importante, e é o primeiro curso, né, que vai tratar especificamente da gerontopsicomotricidade. É autora de vários livros e participação em muitos outros, nesse momento, aí, até o momento, pelo menos 18 obras que a gente pontua aqui, que são de referência para quem é da área da educação, da psicomotricidade, com 2 a serem lançados ainda este ano, quer dizer, tem coisa boa chegando por aí também. Então, gente, esse é um pouco da história da Cacilda, assim, resumidamente, e aí eu acho que vocês já entenderam por que nós a convidamos para trabalhar com a gente na nossa especialização, né? Eu acho que está claro isso agora aí, o porquê que Obrigada. ela vai estar com a gente. E aí, Cacilda, eu queria já começar fazendo uma pergunta, porque ainda existe uma perspectiva de que a psicomotricidade só trabalha com criança, né? Então, Exato. eu queria te fazer uma pergunta que é bem pontual. O que é gerontopsicomotricidade? Então, se você me permitir, eu queria lhe parabenizar,
porque são poucos os cursos atualmente. Bom, há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, nem existia. Há pouco tempo atrás é que gerontopsicomotricidade entrou como disciplina, porque não se falava nisso, né? E agora poucos são os cursos que possuem essa disciplina na pós-graduação. Então eu quero te parabenizar, porque isso tem sido um diferencial nos cursos de pós-graduação. Porque se veio, ou se conceituou dentro do nosso Brasil, de que psicomotricidade é coisa de infância. Porque até como adolescente, ela ainda é pouco trabalhada. Como adulto, é menos trabalhada ainda. Então, como idoso, era quase um departamento exclusivo. Então, o que acontece? Eu acho que no Brasil ainda tem muito, muito a se explorar com adolescente, com adulto, e agora que nós estamos fazendo barulho com o idoso. Por quê? Porque a população está envelhecendo. E daqui a pouco nós vamos ter mais idosos do que nós vamos ter crianças. Nós temos que entender isso. O mundo está envelhecendo. E a expectativa de vida nossa está aumentando. Pela nossa alimentação, pelo tipo de vida, por todas N circunstâncias, a nossa longevidade, não sei se bem ou mal, nós estamos vivendo até 100 anos. E nós temos que pensar como viver até 100 anos bem, porque não é sobreviver até 100 anos, mas viver com qualidade no dia a dia. Então, o que acontece? A psicomotricidade não tem grandes publicações em gerontopsicomotricidade. O único grande autor que falou em gerontopsicomotricidade, pelo menos que é mais próximo de nós, é Vítor da Fonseca. E eu realmente acabei me dedicando a estudá-lo, até por afinidade pessoal, e porque toda a minha trajetória aquática veio dele, né? Ele foi o meu precursor de que somos aquanautas, né? De que viemos da água. Então, eu preferi seguir a epistemologia do Vítor da Fonseca. E há mais ou menos 25 anos atrás, eu comecei a olhar para o idoso de uma maneira diferente dentro da própria flechinha, com grupos de idosos. E comecei a estudar e me apaixonar e a envelhecer também. Os meus pais, acompanhar o envelhecimento e falar, olha, eu vou fazer de mim um laboratório e fazer da minha família um laboratório dentro da gerontopsicomotricidade. E eu não me arrependi, Cida, porque eu acho que a psicomotricidade, independente de uma ciência, ela é também uma filosofia de vida. É uma maneira de você enxergar a vida. Porque não adianta você só ensinar os outros que este é o caminho. Você precisa seguir nele. Você precisa praticar ele. Senão não é real. Senão você não está fazendo psicomotricidade. Por exemplo, isso que nós fazemos virtualmente, eu ainda não me concebo. Eu ainda não sei ser uma psicomotricista virtual. Para mim, o corpo a corpo é insubstituível dentro da psicomotricidade. Para mim, a presença, a pele, o contato, não há substituto. Nada virtualmente, para mim, cobriria a psicomotricidade. Então, o que acontece com a gerontopsicomotricidade? Ela é um estudo da retrogênese do nosso desenvolvimento. Então, da mesma forma com que uma criança leva X tempo para amadurecer e para ficar pronta para levar a vida fora, o idoso, em determinado momento, ele começa a perder funções, a perder tonicidade, a perder equilíbrio. E nós temos lá dentro dos nossos enfoques psicomotores, lá, vamos lembrar de Lúria, né? Das 3 unidades funcionais de Lúria, nós temos desde a primeira unidade funcional até a terceira, começando pela tonicidade, equilíbrio, lateralização, noção de corpo, até a praxia fina. Na retrogênese acontece exatamente o contrário. Eu começo a perder da praxia fina e eu acabo, a minha finitude é a tonicidade. Então o idoso morre quando ele já não tem tônus para ficar em pé. Quando ele já não tem mais
a vitalidade desse organismo para se manter contra a gravidade. E eu me dediquei a estudar isso. E a psicomotricidade é nobre demais dentro da gerontopsicomotricidade. Você descobre particularidades que você, quando vai fazer o comparativo com a criança, você vê que não é o oposto. Tanto que, ultimamente, eu tenho me dedicado bastante a estar assim, criança e idoso, e ver como é brilhante o encontro dos dois, como um completa o outro, como é bonito a história sendo contada pelo idoso para a criança, como o idoso é cheio de histórias para essa criança, e como a criança se projeta no idoso. A criança, ela é, vamos dizer, a preparação do que ela está vendo no idoso. O idoso é o futuro dela. Uhum. E isso a nossa sociedade não valoriza e não reconhece. O idoso é segregado, não é valorizado. E a sociedade oriental valoriza tanto, preserva tanto. Sim, sim. Uma coisa que você traz, e isso me incomoda muito, que é o fato da gente, os ocidentais, de um modo, ainda mais os países mais jovens, como nós, né? Como a gente não consegue entender que envelhecer é um privilégio, não é isso? Porque é fácil, morre antes. exato, morre antes que ele não envelhece, né? Não envelhece. Eu assisti na abertura das Olimpíadas, que a gente está no foco, né? Essa coisa das Olimpíadas. Foi tão lindo aquele idoso. Perfeito. Gente, que exemplo olha, que exemplo que o Oriente nos dá a todo momento. Exatamente. Aquilo me impressionou muito. Toda aquela dificuldade, mas ele foi um atleta. Ele foi muito significativo naquele país. E ele estava lá sendo homenageado, valorizado. Nossa, a gente tem que se orientalizar. Sim, porque eu vou te falar. O tempo todo, Cacilda. E tem uma coisa assim, quer dizer, na verdade, não só o Oriente, mas quando a gente pensa nos indígenas, que também tem essa relação com a pessoa idosa, de respeitosa, de entender que ali está onde você vai beber sobre a sua cultura, sobre a sua história, né? Então, assim, é tão bonito isso quando a gente vê culturas que preservam a pessoa idosa, né? E aí me diga assim, para você, assim, você na sua prática, você está trabalhando com a pessoa idosa, me parece que está fazendo um trabalho intergeracional também, pelo que você já traz aí, né? Como isso para você vai acontecendo enquanto psicomotricista, assim? Não só na questão do conhecimento da psicomotricidade, mas o que você vai alimentando em termos de conhecimento com essa abrangência que trabalhar com a pessoa idosa traz para a gente, um olhar interdisciplinar, né? Como você vê outras áreas de conhecimento fazendo esse diálogo com a psicomotricidade para que essa relação e essa intervenção em gerontopsicomotricidade aconteça com eficiência? Como você vê isso? Foi muito oportuna a sua pergunta, porque é uma coisa que ultimamente tem me incomodado demais, Cida. Nós estamos vivendo uma geração de crianças e de adolescentes atípico. Sinceramente, para mim é atípico. Uma geração que não tem educação, uma geração que não sabe falar, uma geração que não sabe esperar, uma geração que não tem respeito e uma geração que precisa aprender que o passado vale muito. O passado não é retrógrado, não se apaga um passado. E que ele só está aqui porque teve esse passado. E aí eu vejo assim, o quanto é importante que a criança entenda que quem ensinou ela a usar a colher foram eles. Então, é muito bom que ela ensine ele a usar o computador. Uhum. Uhum. Há um desprezo pelo idoso não entender o que se passa agora.
E o idoso mostra o que se passou no passado, porque só porque houve o passado é que está acontecendo isso agora, que o progresso aconteceu. Então, a geração de agora está uma distorção de valores, e principalmente valores morais, Cida, que nós precisamos resgatar de alguma forma. O que vai ser no futuro desta geração? Uma geração que não tem tolerância nenhuma, que não espera o outro acabar de falar, que não dá um bom dia, que só fala na base de códigos. Então, nós precisamos dar uma parada e colocar as coisas nos eixos. Não dá para continuar assim. Eu acho que isso é em termos de educação, em termos de caráter, em termos de civilidade. Atravessar uma rua, o respeito na rua, da mesma forma com que você tem que respeitar uma criança e ajudá-la para atravessar uma rua, você também tem que fazer a mesma coisa com o idoso. Uhum. Então, eu acredito que essa relação, para mim, está mostrando que vai além da ciência psicomotora. Vai uma necessidade premente, principalmente no Brasil, da relação de gerações e do respeito humano que não está tendo. Pais que dão tudo para os filhos, e onde os filhos têm tudo e não precisam de mais nada. E aonde não tem falta, alguma coisa falta. Não há valorização de nada. Sim. Você concorda? Sim. E quando não há valorização, nada vale, nada tem valor. Então, nós precisamos resgatar aquilo que a família, né, que antes o conceito de família tinha, de que bom que meu pai... Eu fico muito impressionada, Cida, tem muitas crianças e jovens até, e até jovens de 15, 18 anos, que não sabem quem foram os seus avós. Sim. Não sabe a história dos seus avós. O que representou os seus avós. E às vezes são avós que até têm uma situação representativa dentro da própria sociedade. Então, ou a gente para agora para pôr as coisas nos pratos da balança, ou eu não sei o que vai ser, que homens nós vamos gerar para o futuro. Que sociedade é essa que nós vamos levar para o futuro? Porque, veja, a gente agradece a Deus os filhos que a gente tem, né? Mas eu vou ter que jogar na mão de Deus esses filhos que eu estou deixando. Porque está tudo muito sem comando, muito sem rumo, muito sem valor, onde eu fico muito impressionada quando eu testemunho filhos sem nenhum respeito com os pais em restaurante, em rua, em conversas, onde se vira as costas. E às vezes quando eu for fazer, por exemplo, uma vivência, e eu não trabalho só com crianças e idosos, mas eu trabalho também com deficientes e idosos, eu fico impressionada como isso é rico. Como é maravilhoso mostrar que o idoso ainda é útil para alguma coisa. Então, o idoso empurrar uma cadeira de roda, vale, ele pode ajudar. E como esse menino que está na cadeira de roda fica feliz de ver que não é só a mãe que está empurrando a cadeira de roda. Também aquela senhorinha que está lá conosco fazendo os exercícios também é útil. E ela se sente útil. Sim. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma crise de valores morais medonha. E não é só no Brasil, é no mundo. Sim. E eu acho que esse estudo da gerontopsicomotricidade tem aberto muitos horizontes para as emoções. Eu acho que o estudo das emoções, além de tudo que dentro da própria psicomotricidade a gente estuda no tripé, né? Da mente, corpo e prazer, a gente precisa dar um resgate especial para as emoções. Fora isso, Cida, na gerontopsicomotricidade, algo muito importante são as funções cognitivas e as funções executivas.
Isso é algo muito interessante que a neurociências veio reforçar e trazer e enfatizar demais agora. E na gerontopsicomotricidade isso está sendo extremamente enfatizado e está se criando muitos programas, inclusive a internet está a cada dia que passa com mais e-books para idosos, com mais e-books sendo programados para que haja mais promoções de programas para idosos, com projetos de exercícios cognitivos, de funções executivas. Eu acho que isso me complementa bastante dentro desse trabalho gerontopsicomotor. Ótimo. E aí, assim, uma coisa que você traz, que me chama a atenção, quando você fala da pessoa idosa com deficiência também, né? Sim. Eu já vi vários trabalhos teus com pessoas idosas com síndrome de Down. Eu já vi trabalhos teus na piscina com essas pessoas, já vi trabalhos seus fora da piscina, e sempre em grupos onde não só tinham estas pessoas, também tinham pessoas mais novas, pessoas sem deficiência, enfim. Como é, assim, agora fazendo um recorte para a pessoa com deficiência sendo idosa, como você está vendo isso e a intervenção da gerontopsicomotricidade nessa perspectiva? Essa é uma questão. Depois eu quero trazer uma outra questão sobre a escuta, de como se escutar a pessoa idosa. Mas essa primeiro de trazer aqui a questão da pessoa com deficiência idosa. Idosa. A pessoa com deficiência, ela já é segregada por natureza pelas suas limitações, né? Ela tem uma série de limitações que no decorrer da vida ela vai se adequando ao meio social que ela vive. Com o envelhecimento já traz as suas fraquezas, né, e as suas perdas. Com o envelhecimento, mais dependência vai gerando ao seu entorno. Nós temos aqui idosos que, além de estar no programa de idoso, ele tem também alguns comprometimentos, ou por sequelas de AVC, ou por infarto, ou por algum acometimento que o deixou lesado e o deixou comprometido fisicamente. O que acontece com essas limitações? Nós fazemos também, Cida, um trabalho terapêutico pessoal com eles. Mas terapêutico mesmo, no sentido de não haver um atrofiamento, porque a tendência é só piorar pela inatividade. Então, movimento é vida, não dá para parar. E com envelhecimento, menos ainda você pode parar. Nós vamos fazer a nossa aula inaugural e um dos nossos docentes, que nós vamos fazer uma aula inaugural com 4 do corpo docente, com 4 deles. Um deles vai fazer um trabalho bem especial, que é o corpo idoso em ação. Não dá para parar. Não dá para parar. Se você, durante a vida, foi um sedentário, ao envelhecer, começa a se mexer. Não dá para parar, porque o movimento é o que vai promover algum pouco retardamento nesse envelhecimento. Então, no caso de trabalhar com um idoso com algum tipo de sequela e com algum tipo de deficiência em particular, a gente precisa fazer um acompanhamento individual mais a nível terapêutico. Por quê? Porque ele não pode atrofiar, porque ele precisa do movimento até para uma qualidade de vida no seu processo de envelhecimento. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu há um tempo atrás, que foi um passeio nosso, dos nossos idosos, para o litoral. Eles não conheciam o mar. Nossa. E aqui existe um SESC que tem aquelas cadeiras anfíbio, que leva o idoso para cá. Nós não deixamos as mães irem. A gente levou nosso grupo de idoso para levar eles. Então foram os idosos com os deficientes para conhecer o mar. Você imagina o nível de emoção que nós vivemos. É indescritível. Indescritível. Aquilo foi assim, de um horizonte de prazer e de emoção que não vai sair da vida deles nunca mais. Sim, sim. Primeiro por ver o mar, e segundo que quem estava lá era a vovó, era alguém diferente que estava para cuidar. Então, a relação deles é muito boa.
E a outra pergunta que você me fez era em relação ao idoso, Sim, o que tem sim. um A teclado questão envelhecido. é porque, assim, uma das coisas que são muito caras para nós, psicomotricistas, é saber ouvir o outro, Sim, né? da E escuta. da escuta. E uma das coisas assim que eu acho que gera um sofrimento muito grande para a pessoa idosa, em especial para a gente que no nosso país, ou, enfim, para nós que Sim, somos ainda tão rudes para para esse tipo de coisa, é o fato de que ninguém quer mais escutá-lo, né? exato. Não existe Porque mais uma ele é repetitivo, disponibilidade para porque ele escuta. é repetitivo, ele conta sempre as mesmas histórias, ele demora muito para contar. Os adolescentes, então, segundo eles, me desculpe a expressão, não tem saco. É muita coisa, não aguento, vovó conta sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu acho que é a grande arte da escuta, né? Sim, A sim, sim. escutatória. A E, vo- escutatória é nobre demais, tanto é que é uma das nossas atividades, a Sim, escutatória. é isso que eu queria saber de você, assim, em termos da intervenção da pós-geronto, o lugar da escuta. Onde está esse lugar? É importantíssimo e ela é uma das nossas atividades da escutatória. A gente faz a oficina da memória, porque na medida em que você promove que o idoso conte, você dá para ele a possibilidade de exercitar sua memória. Uhum, uhum. Isso é fundamental para nós. E cada vez enriquecendo mais com mais detalhes. E você questionando, e você perguntando, e você relembrando. E não dizer, eu já escutei, você já contou. Mas sim perguntando mais detalhes e fazendo ele relembrar de mais coisas a respeito daquele fato. A gente usa aquilo a nosso favor e não contra nós. Me diz uma coisa, Cassila, você contando isso, eu lembrei de uma situação que eu já vivi, mas eu não vou relatar aqui. Quando eu estava quando eu era coordenadora da Antropos, não, da Motrix no Rio. A Sim, Motrix no Rio. E eu trabalhei com uma pessoa idosa lá e ela mal conseguia se equilibrar e a gente teve uma experiência na cama elástica que para mim foi inesquecível. E desde o momento que a gente fez o trabalho na cama elástica, sessões depois, ela começou a andar com muito mais equilíbrio, mas não porque tinha um tônus que estava só melhor e coisa e tal, é porque ela desenvolveu uma autoestima em relação ao próprio corpo, que foi muito sim, interessante, né? sim. Mas me fala assim, como você tem. E aí eu me lembrei disso, porque o retorno da família foi muito interessante. Tipo assim, minha mãe mudou muito em casa, agora ela está mais segura. Quando a gente anda na rua, ela se sente mais segura. O que você tem ouvido dos filhos ou enfim, das pessoas que são são responsáveis por essas pessoas idosas, assim, ou são da Coisas família, né? lindas, coisas lindas. Eu tenho uma idosa, inclusive, que ela tem um marido péssimo. Marido que ela diz que é super mal-humorado, de mal com a vida, que ela não suporta, que ele só reclama. Tá. E ela diz que ela só é feliz quando ela vem. Nossa. O único local que ela se sente feliz é quando ela está lá conosco. E quando ela chega em casa já é um terror. Ela diz que ela parece que ela entra num cemitério porque ele não fala, fica o dia inteiro enclausurado, tal. Os filhos agradecem imensamente a gente, imensamente. Participam intensamente quando nós promovemos algum evento, porque nós somos muito festeiros, sabe, Cida? A gente, Sei, sei, sei. a gente faz teatro, a gente faz festa, a gente faz dança, tudo é motivo de nós colocarmos eles em evidência. Então, tudo é motivo para eles serem as estrelas dos nossos espetáculos. Nossas aulas de pós, eles são sempre chamados. E eles amam participar, amam. Então, nós vamos dar uma aula de ginástica em especial, nós vamos fazer uma apresentação de dança em especial, nós vamos fazer um exercício cognitivo em especial, nós vamos fazer uma avaliação de gerontopsicomotricidade, porque eu faço as avaliações nas aulas de avaliação psicomotora, eu trago eles para nós avaliarmos eles. Eles amam isso. E isso nos ajuda
E eles se sentem hipervalorizados. Você sabia a coisa mais graciosa do mundo? Eles vêm maquiadas, elas vêm maquiadas, com a melhor roupinha, eles vêm todo perfumadinhos, produzidos. Por quê? É o momento social deles. Sim, sim, sim. Isso é super importante. Então, isso é vida. É quando você dá a oportunidade dele se sentir que ele é útil. Quando eu vou agradecer, olha, muito obrigado por a senhora ter vindo, porque a gente dá aula de final de semana. A senhora vir aqui num pleno domingo de manhã, tal, tal. Imagina, você vai me agradecer, Cacilda? Eu é que vou agradecer, que eu tive o domingo para vir aqui. Que bom que eu tive onde vir. Porque no domingo ela está em casa, fechada, não tem ninguém. Então, nossa, isso não tem preço, Cida, não tem preço. Não tem preço. Como só ratifica a ideia de que é difícil viver só, né? É muito difícil viver só. Como nós precisamos do outro, né, na relação. A pandemia deixou eles muito isolados. Sim, Você sim. sabe o que nós fizemos na pandemia? Além de ligações diárias com eles, porque foi demais, o isolamento era muito grande. Nossa região é muito pobre aqui, Cida. Eu estou num local, você chegou a conhecer, mas acho que você nem lembra, próximo da maior favela de São Paulo, que é o Heliópolis. E eles não têm recursos financeiros para computador, nada. Tanto que fomos nós que ensinamos a maioria a usar celular, né? Então, a Cássia, que é a minha parceira nesse projeto, muitas vezes ia na casa para fazer uma visita, para poder conversar, para ligar, dar uma ligadinha para bater um papo, porque a solidão é muito grande, muito grande. Sim. E a solidão mata, né, Cida? Sim, sim, não tenha dúvida disso. Solidão mata. É o mal do século, é a depressão. Sim, sim. Então, Cacilda, pensando primeiro você logo no início da nossa conversa, você fala assim, as pessoas ainda não descobriram a gerontopsicomotricidade, quer dizer, a psicomotricidade ela tem um espaço de intervenção que ela não está utilizando da forma que ela tem que utilizar. Não está. Vou complementar isso que eu não acabei, Cida. O espaço da gerontopsicomotricidade não é só para cuidar de idosos. Muito pelo contrário. Ela é para cuidar de profissionais que venham a trabalhar com idosos. Sim. É para preparar profissionais, tecnicamente falando, para intervenções com idosos. Aí eu vou te dar duas diferenças, e muito interessante. Existem profissionais que trabalham em residenciais, em associações, em clínicas, etc., que fazem atendimentos para idosos que já estão dentro de quadros patológicos, quadros demenciais, idosos que não são idosos ativos. Isso é um profissional. Existe outro profissional, como nós lá na nossa associação, que trabalhamos com idosos sãos. Idosos ainda que têm autonomia, que vão caminhar na rua e que vêm na entidade. Eles têm as suas dificuldades, alguns têm já demências, como Alzheimer, alguns sintomas e tal, mas ainda se locomovem, não são totalmente dependentes e são idosos são. E existem outros profissionais que cuidam de idosos em residência, que são os cuidadores. Nós estamos fazendo um trabalho de gerontopsicomotricidade para preparar estes profissionais. Então, nós não estamos fazendo um trabalho de gerontopsicomotricidade para unicamente cuidar de idosos, não. É para preparar profissionais para trabalhar com idosos. Por quê? Cuidar de idosos é uma coisa, fazer programas para idosos é outra. Sim, sim. Cuidar de idosos é a coisa assistencialista. É você fazer a comida, você fazer a higiene, você cuidar dos remédios, é você dar o cuidado dele. Agora, você profissionalmente trabalhar com ele, é você fazer grandes programas de intervenção. Sim. E isso precisa de técnica, precisa entender de geriatria, precisa entender do envelhecimento, no processo médico do envelhecimento,
Por isso que dentro desse curso que nós estamos elaborando, a gente tem um programa desde a neurologia até a farmacologia. É um conhecimento extremamente amplo. E quando eu te parabenizei, é exatamente por isso, porque nem disso se falava dentro do curso de pós-graduação. Nem que se pensava que pudesse existir um geronto psicomotricista. E mais um detalhe, Cida, nós incluímos dentro do nosso curso a formação pessoal, aquela tal formação pessoal corporal exigida pela própria ABP, coisa que não tem normalmente, só tem nas formações. E a gente convidou o Juan Miller para vir fazer esse trabalho dentro o Juan vai estar com a gente. O Juan vai estar com a gente no nosso curso também. Exatamente. Na especialização. Então, ficou um curso que, além de ser pós, ele é formação também. Então, ótimo. Ficou completo. E aí eu te parabenizei porque você foi iluminada. Pelo menos dar uma noção para esse aluno de pós-graduação do que é a gerontopsicomotricidade, com essa amplitude que ela está tendo agora, ele sai da pós com uma visão completa. Ele vai resolver trabalhar com idoso? Ele vai fazer uma pós em gerontopsicomotricidade. Não é meu público. Então, ele vai fazer uma formação pessoal em educação, em processos terapêuticos. Tem tantas, né? Tem tantas outras formas de poder se dedicar. Agora, que fica muito claro, né, Cida, que tem adolescentes e tem adultos ainda precisando de muitos programas de intervenção com psicomotricidade. O Brasil está muito pobre no trabalho com adolescente e com adulto também. Sim. Eu vou te falar, a minha experiência, eu tive uma clínica aqui em Natal, né, durante 9 anos, aqui em Natal, uma clínica interdisciplinar. Quando eu fui para a universidade, para a UFRN, aí a dedicação exclusiva, eu não pude ficar mais na clínica. Morro de saudade da clínica, morro de saudade da clínica. Imagina. Eu me identifico demais com a clínica psicoterapia, da psicomotricidade. E aí, o que eu observo, assim, o que eu observei, né? Que o fato de eu ter atendido na clínica, não só a criança, porque a minha experiência aqui em Natal, eu já vinha com a experiência do Rio, da Motrix, foi fundamental para, por exemplo, entender, quando eu fosse propor um curso de psicomotricidade, que tinha algumas questões que tinham que ficar muito claras. O psicomotricista, ele atende pessoas, dentro de todos os seus períodos de vida, né? Exato. E eu acho que é isso que esse curso que a gente está... Que amanhã é o último dia de inscrição, inclusive. Já temos aí um grupo bastante interessante. A gente já está aí com 70 pessoas inscritas. Olha, né? Você vai ter mais de 70 alunos. Até amanhã a gente está aguardando mais pessoas. O que eu pensei quando eu pensei na estrutura curricular? Como eu vou falar de todo mundo numa especialização, entendendo que o psicomotricista ele atende ao ser humano? Eu tenho que estar falando da criança, mas eu tenho que estar falando lá da pessoa idosa e do meio desse caminho, assim. E aí, não dá. Não pode fazer hiato. Fica um hiato. Não pode. Eu tenho que saber como fazer com o adolescente. Eu atendi inúmeros adultos na minha clínica. E é isso que eu quero te perguntar, assim. Na tua opinião, eu fiz essa pergunta para Rita Thompson. Semana passada a gente estava junto, eu e Rita, também numa live. Eu acho que você chegou até... Cida, não deu para ver, mas eu vou ver depois, né? Eu vi gravada, Isso. E aí, assim, eu perguntei isso para Rita e para Renata também, porque é outra coisa que eu vejo que poucos cursos de especialização têm, infelizmente, que é a questão da água. Nós temos que tratar a questão da água, é importantíssimo. Você é uma referência em termos de água na psicomotricidade. Como não falar, né? E aí, assim, eu perguntei para a Rita, eu vou perguntar para você. Mas focando agora, aí eu vou focar um pouco na pessoa idosa. Para você, Cacilda, quais são as competências e habilidades necessárias para uma intervenção em psicomotricidade com a pessoa idosa? Eu acho que a primeira coisa, e acredito que a mais sagrada de todas elas, é não ter dó. Sim.
porque o dó é um sentimento muito pobre. Sim. É um sentimento que eu também sempre falo, quem trabalha com deficiência não pode ter. Uhum. Você diminui a pessoa quando você Sim. tem dó. Você tem que ser extremamente íntegro, você tem que estar muito bem preparado emocionalmente, por isso que você tem que ser profissional, psicomotricista, porque eu não vou te dizer que não dói. Dói muito, bastante. Você às vezes sai de lá para chorar depois. Acabado. É. Mas dó é um sentimento que não pode passar por você. Você tem que ser firme e forte para sempre estar muito potente diante desse dor. Você não pode fraquejar. Vai ter momentos que você vai se sentir muito frágil, mas você tem que estar firme e forte, porque você sabe que de frente de você é o teu futuro. É o espelho, né? É o espelho. É o futuro. É Então, verdade. E não há nada pior quando alguém tem dó de você. Eu acho que se as pessoas que se vitimizam é as que eu mais tenho compaixão. Porque, coitada, não tem amor próprio, né, Cida? Ela está num luto interior muito profundo. Então, eu te diria que eu acho que é a coisa mais importante para trabalhar com idoso. Se ela tiver dó, ela não está preparada para trabalhar com idoso. Porque dói bastante. Mas você estando preparado emocionalmente, corporalmente e, vamos dizer assim, profissionalmente, na sua técnica, na teoria, você vai ter sempre uma saída, você vai ter uma caixinha de Pandora do lado, você sempre vai ter um momento especial. A minha mãe falava para mim assim, eu não suporto a tua felicidade. Porque toda hora que ela vinha para mim com alguma coisa muito negativa, eu saía e dava alguma retirada daquele poço profundo que ela queria me levar, né? E aí, eu me recordo que nos últimos minutos de vida dela, porque ela me brigava muito comigo que eu ficava muito na água, né? Que ela diria que ela dizia que eu queria virar sereia, porque eu vivia no... E quando ela estava bem frágilzinha, já no hospital, ela falou para mim assim, Cacilda, eu quero te pedir perdão, porque a vida toda você fez da minha vida melhor. Então, valeu muito a pena tudo que eu fiz pela minha mãe. E aí eu não tenho dúvida que foi o melhor que você fez pela sua mãe. E a simplicidade me ensinou isso. Te ajudou Ela muito. me ensinou. Eu fiz para minha mãe, eu pratiquei a gerontopsicomotricidade o tempo todo. Essa experiência que você teve, a experiência de poder ter uma escuta para sua mãe, isso é raro, Sim. Cacilda, isso é raro nós estamos aqui em 24 pessoas, mais ou menos. Eu espero que as pessoas entendam isso. Quem tem suas mães, quem tem seus pais idosos, que por favor, exercitem isso, exercitem a escuta, exercitem a possibilidade de aprender mais com as histórias que eles estão te contando, né? Essa semana mesmo minha mãe falou assim para mim, você lembra quem foi a professora lá da escola pública? Quando você era pequena, eu briguei com a professora. Você lembra por quê? Eu falei, lembro, mãe, porque ela me chamou de burra. Aí você foi lá e brigou com ela. Aí ela falou, lembrei, foi isso mesmo, ela chamou você de burra. Você tá vendo? Isso foi um exercício muito grande. Então, de uma forma totalmente inconsciente, você promoveu um trabalho cognitivo para ela. Sim. Você fez ela lembrar. Então, isso tudo, gente, é gerontopsicomotricidade. É verdade. Isso tudo, pessoal, isso tudo a Cacilda vai estar conversando com a gente no nosso curso, que vai ter 360 horas, que vai começar agora dia 28 de agosto. E aí depois você tem um calendário, já que a gente acertou esse calendário, né? E assim, vai ser virtual, no caso da Cacilda, porque a gente não pôde trazê-la, não é possível trazer agora a universidade. Do outro lado do horizonte, né? Não, e a universidade realmente tem uma resolução que a gente não pode ter encontro presencial nesse momento,
Por isso que as nossas disciplinas que serão presenciais só podem ser no ano, do meio do ano que vem em diante. Mas, Cacilda, eu estou já afirmando a você que no final do curso eu quero fazer uma grande oficina, é uma coisa que eu desejo. A secretária do curso está aqui, ela vai falar assim, se, professora, você é muito maluco. Eu sou mesmo. Então, assim, no final do nosso curso, as pessoas como você e como Rita, que vão ficar virtuais por conta dessa pandemia, vocês estarão em Natal, eu não tenho dúvida disso, para a gente Que fazer um legal. grande encerramento com a turma, com uma grande oficina, uma grande experiência corporal que eu estou pretendendo, que está aqui na minha cabeça, no nosso Ai, último que encontro com a sonho. turma. E você vai ser uma convidada, você e Rita estarão conosco, eu não tenho Que dúvida sobre legal, isso, né? que Mas sonho. assim, Estou muito feliz. eu queria muito que a gente já está, passa tão rápido, né, gente, que é uma coisa de louco isso, assim. Exato. Eu queria um pouco que você pudesse estar falando para a gente, assim, a tua experiência como psicomotricista, e quando você, porque eu sei que você também trabalhou com essas pessoas idosas na água, né? Sim, Na água. sim. Me fala um pouco disso, porque o que acontece? A gente entra num outro processo de achar que a pessoa que tem uma certa faixa etária, que os corpos não estão mais belos, que elas também Não, não possam estar vivendo essa experiência de estar com o corpo quase nu, no maiô, de uma sunga, e viver a não. experiência da água. E fala assim, da tua experiência com essas pessoas idosas na água e o que, que elas te deram de retorno em relação a isso, sabe? Desse Nossa, empoderamento corporal, sabe? gente, se eu soubesse que eu ia perguntar isso, eu tinha pegado um videozinho e tinha deixado preparado aqui para você. As minhas meninas, elas ficam lindas na água. Elas adoram, não tem nada disso. Olha, nós vivemos, eu acho que você vai concordar comigo, o culto ao corpo, né? Ao corpo Sim, sim, perfeito. sim. Você Sim, sim. tem que ter magra, alta, sem barriga, barriga chapada. Não dá, ninguém vive assim, ninguém pode se escravizar. Você tem Sim. que se amar com os seus defeitos, ou você não vive. E nós, já desde o começo, da anamnese, a gente já vai trabalhando com elas em relação a isso. E na piscina não tem nada de... Nós somos despodoradas, essa que é a grande verdade. Ninguém tem nada de maior, é claro, lógico que tem tudo dentro de determinados limites, mas elas não se envergonham de nada disso. O importante é viver aquele momento da água. E nós passamos para ela essa paixão pela água. Desde aquela que tem muito medo, até aquela que já vem a nadar. Para você ter ideia, Uhum. a nossa mais idosa, ela tem 92 ou 93 anos, que é a Peru, ela nada os 4 estilos. Nossa, que legal. E eu tenho um Que videozinho legal. dela, aí numa última festinha que a gente fez, com um girassol aqui na cabeça, todas bonitas, tal, tal. Amam água. E água faz parte do programa nosso de Sim, sim, trabalho. E é sim. muito saudável, aquela que o marido fala do marido, ela nada perfeitamente, ela adora, ela se sente realizada, ela já fez 2 cirurgias cardíacas, quando ela é liberada, ela volta para a água, porque ela se sente super bem. Cida, a água é o maior brinquedo que a gente tem na face da Terra. Uhum. E terapeuticamente falando, ela é o nosso abraço, ela nos abraça, ela nos contém, né? Ela é afeto puro. E Uhum. isso, o idoso, é se sentir abraçado. Então, a água é muito importante dentro do trabalho com o idoso. É onde ele está todinho tocado, ele está envelopado. Sim, envelopado. Exatamente. Massa. Tá? Eu recomendo que em todos os programas com idosos haja experiências aquáticas. É Sim. claro, de repente eu não tenho piscina e tal, mas vamos colocar algumas experiências, alguns momentos que a gente possa visitar um clube, alugar uma piscina, ou ir para o mar, Sim, né? sim. Sim, Ou a ir gente para o mar. tem, aqui em Natal tem alguns programas com pessoas idosas que usam muito o mar, porque é uma cidade de praia, né? Então, assim, é fácil, uma cidade pequena, fácil de você chegar nos lugares, e a gente vê muitas pessoas idosas
frequentando o mar aqui em Natal. Eu tenho observado, eu moro em Ponta Negra, que é um bairro onde a praia está aqui pertinho, né? Então é muito comum, 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, pessoas idosas lá no mar Olha fazendo que bonito. a sua Vocês prática são aquática. privilegiados. Vocês são privilegiados, É né? muito legal morar aqui, Cacilda, é verdade. Natal é muito Imagina, legal. Você já conhece imagina. Natal? Você... Conheço, Então, conheço. Natal é muito legal. Natal é muito legal. Eu sou muito grata por ter vindo para cá e ter ficado É, aqui, sabe? Muito que grata. bom, que Minha bom. querida, Deixa eu falar, dá tempo de eu falar só uma dá, coisinha? lógico, à vontade, pode falar. Nós falamos muito de todo esse idoso que aceita o envelhecimento, quer dizer, aceita não, ninguém aceita, né? É incorporado no envelhecimento. Mas eu esqueci de falar um detalhe que existem uns idosos que eles envelheceram e eles esqueceram que eles envelheceram. E aí eles se vestem como jovens, eles Uhum. se comportam como jovens, eles agem como jovens e não caem no ridículo. Estes estão doentes. Sim, Esses nós temos que cuidar com outro cuidado, sim. que Como é que são você aquelas... faz isso? Como é que você É, faz isso? e esse é terapeuticamente falando, Sim, sim. porque ele vai buscar... No seu grupo de trabalho você tem psicólogos, Nós professores temos de educação física. professor de educação física, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Agora, estes casos, eles são bem sérios, viu, Cida? Sim, sim, E sim, aqui sim. tem uma populaçãozinha aí que está buscando uma juventude que já foi, e ele esqueceu. Sim, sim. E está se comportando de uma maneira totalmente fora da caixinha. Certo. Cassiano, uma curiosidade também. Esse grupo que você trabalha, que é um grupo multidisciplinar, eu diria que não multi, porque você é uma pessoa Estou mostrando. você está mais para transpsicomotricidade, transpsicomotora do que qualquer outra coisa, né? É, os teus profissionais que trabalham com você, eles também têm a formação em psicomotricidade? A maioria tem. A A maioria maioria. tem, né? Nem Isso é todos, muito mas a legal. maioria tem. A Isso é muito maioria tem. legal. Para Essa é uma falar a mesma experiência legal. linguagem, né, Cida? Exato, exato. Para falar a mesma linguagem. Senão uma coisa não casa. Sim, sim, Né? A gente precisa falar a mesma linguagem. exato. Bom, eu quero te pedir para você se despedir da gente, né? Dizer, Eu, mas antes de eu você. ficaria horas falando com você, que você é uma pessoa muito querida. Oh, Eu gosto obrigada, querida. mais de teu trabalho, amo muito você, desejo todo o sucesso do mundo e tenho certeza do teu sucesso. E tenho certeza desse curso que vai ser maravilhoso. Fiquei muito honrada pelo teu convite, vou fazer o meu melhor e tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas com a psicomotricidade, assim como nós somos apaixonadas há É, tantos anos por ela. há tanto tempo por ela. Eu só tenho que te agradecer esse reencontro da gente, assim, a gente vem se reencontrando tem um tempo aí, né, Renata, você agora vamos conversar. E a gente conversou sobre a possibilidade da graduação, aí teve a aprovação da Sim. profissão, né, que também foi uma coisa que foi juntando um pouco. Estamos Então, em... você vê, o reconhecimento da profissão no CBO era para ter já... Você reconhece uma profissão e não tem como forma. Exatamente, E nós já exatamente, estamos já quase entrando no 3º ano e não temos conselho e não temos graduação. Nós temos que tomar exatamente, alguma atitude. A gente tem que exatamente. mobilizar alguma coisa. Exatamente. Ficou no ar, Eu ficou no ar. concordo com você. Ficou no ar, e daqui a pouco ninguém vai respeitar isso. Como é que vocês Não, conseguem entrar na gama de profissões e não conseguem ter uma e não tem a formação profissão. E e não não tem a tem, formação. né? Então assim, não tem a formação Não tem inicial, que seria sentido isso. isso. Eu fiz parte do Exatamente. CBO, eu estava lá, ao vivo e a cores, quando naquela parede toda reconheceu. Eu saí de lá que eu saía chorando, gritando para todo quanto é lado. Porque foi uma emoção sem fim, são Não 30 tenha e poucos anos dúvida. para reconhecer. E aí? Exato. Mas a gente está na luta e a gente vai conseguir isso, né? Se Deus quiser. É, Se Deus eu quiser. quero te agradecer muito e dizer que estou ansiosa para a sua disciplina e já Logo garanto a mais. você que a gente vai se encontrar aqui em Natal no final desse curso. Tá, tchau.
para que você possa viver a experiência corporal com a gente aqui Legal. e trazer ainda mais essa experiência que você tem. Muito grata, Cacilda. Você é uma Obrigada, pessoa querida. muito E quando você especial for na em minha São vida. Paulo, venha conhecer nossas meninas. Não, eu vou, você não tenha Tá dúvida bom? disso. Eu quero rever a flechinha, a antiga flechinha e agora sempre sei A Associação Vencer. Tá vencer. bom, meu amor? Muito Ei, obrigada pelo muito convite. Uma obrigada. boa noite. Fique com Deus. Você Muito obrigada também, a todos querida. que nos acompanharam aqui, tá? Exato. Minha gente, muito obrigada. A gente, então, amanhã estão encerrando as inscrições do curso. Quem não tiver ainda formação em a especialização em psicomotricidade, vem estar com a gente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma das referências do Nordeste brasileiro, a UFRN, e a gente está aí muito feliz com essa realização. Até já, daqui a pouco, né, Cacilda? Já já você vai estar com a gente novamente na especialização. Um grande beijo, bom Obrigada. descanso e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei quanto você trabalha e quanto é difícil conseguir um horário e você foi Mas, super sim. gentil trazendo Obrigada. o seu horário para a gente. Muito obrigada. Um Obrigada. grande beijo. Fique com Deus. Você também. Tchau, pessoal. Tudo de bom.